Imagine que você está num voo, embarcando sentido às suas férias. Aquele momento que você esperou, que você estava aguardando para ter um relax. E quando você está sobrevoando sobre as nuvens, de repente o avião começa a passar por uma turbulência. Nesse momento de turbulência, você tem que se fazer as perguntas mais importantes da sua vida. Esse é o tema do vídeo de hoje. Vem comigo. Meu nome é Letícia Porto e aqui a gente fala sobre mentalidade, sobre marketing e comunicação e muitos outros temas que são importantes para a nossa vida nos dias de hoje. Se você gosta desses temas, já se inscreva e curta o vídeo. Eu quero compartilhar com vocês como as experiências de quase morte mudam a nossa vida. E o desastre de avião é exatamente um exemplo disso. Porque quando você vê a sua vida diante dos seus olhos, você começa a valorizar mais cada momento, cada vento que bate, cada cheiro de flor. Tenho certeza que nenhuma pessoa que passou por uma experiência de quase morte depois continuou assistindo TV com mais fervor sobre aquilo. Então, quando você passa por experiências assim, que você praticamente quase perde a sua vida, quando tudo muda, quando você tem uma virada de chave para viver com mais intensidade. E é exatamente esse exercício que eu quero que vocês façam comigo hoje. Contando para vocês uma história real, recentemente eu passei por uma experiência de dengue. Então eu fiquei cerca de 7 dias em que eu não podia fazer nada. Todo esse período eu não conseguia me movimentar normalmente, eu não conseguia respirar direito, eu sentia dor sobretudo, e isso mudou a minha vida, porque foi uma experiência em que eu me vi indisposta, em que todas as coisas que eu queria fazer, eu não podia fazer. E após esse período passar, eu consegui viver de uma forma muito melhor, porque eu comecei a valorizar as pequenas coisas que eu não via e não valorizava. Então eu comecei a sentir melhor as coisas, comecei a viver melhor, a dar mais atenção para as coisas que eu não dava, e isso foi uma virada de chave que parece coisa pequena, por exemplo, uma dengue que te deixa ruim por alguns dias, mas você começa a dar valor nas coisas que realmente importam. É exatamente nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Se imaginem nesse cenário, onde você está indo viajar e o avião sofre uma turbulência e está caindo e você está rumo à sua morte certa ali com a queda do avião. E é nesse momento que você se pergunta, o que você estaria arrependido por não ter feito em vida e você não poderá mais fazer? Se faça essa pergunta nesse momento. O que você se arrepende por não ter feito? Vamos supor que você está no avião, o avião está caindo. O que seria a sua maior razão de arrependimento nesse momento? Liste pra mim pelo menos 3 motivos aí, 3 motivos, pense rápido, dê uma pausa no vídeo e pense, o que é que eu me arrependeria se eu morresse hoje? O que eu estaria arrependido por não ter feito? Foi feita uma pesquisa sobre isso e algumas pessoas responderam que se arrependeriam de não ter escrito um livro, se arrependeriam de não ter sido bons pais, não ter sido um melhor marido. Então, são várias questões ali, não ter dado prioridade pra Deus. E trazendo um pouco mais pro nosso universo hoje, o que você se arrependeria? Se arrependeria de não ter largado o seu trabalho para poder investir em algo que você realmente acredita, não ter trabalhado naquele projeto que você deixou guardado por tanto tempo, não ter criado um canal para poder se comunicar com as pessoas, não ter sido uma pessoa melhor, ter seguido princípios mais firmes sobre a sua vida, ter dado mais atenção para Deus. Então tem muitas coisas que daria para você se arrepender dos seus últimos momentos ali. Então faça esse exercício agora, pense comigo. 3 motivos pelos quais você se arrependeria caso o seu tempo acabasse hoje. E agora que você já tem esses 3 motivos bem definidos pelos quais você se arrependeria por não ter cumprido em vida, eu te faço uma outra pergunta. São nessas coisas que você gasta o seu tempo hoje, aqueles 3 motivos pelos quais você se arrependeria, você está gastando o seu tempo investindo nisso hoje? Então, se essas são as 3 coisas que mais importariam, se você estivesse indo em direção à morte hoje, essas seriam as 3 coisas que mais importariam. Você está fazendo isso no seu hoje? No seu dia de hoje? Você está dando importância para isso? Essa é a grande questão, é onde você consegue resolver essa questão. Se essas são as causas que mais importam para você hoje, eu quero saber se você está gastando o seu tempo nisso, agora que você tem vida, que você tem tempo. Então você está gastando o seu tempo, você está investindo nisso, você está indo atrás disso. Então às vezes o seu sonho, as coisas que você quer fazer, a pessoa que você é para as pessoas que são próximas a você, só depende do seu comportamento para mudar isso. Então não espere você estar lá com 75 anos e não ter mais tempo para mudar nada, para daí você perceber que você poderia estar mudando no hoje. Então esse vídeo aqui, ele é um convite para que você, como eu poderia dizer, para você ser incrível no seu hoje, porque você não sabe quanto tempo para frente você vai ter. Então seja mais incrível no seu hoje. Então faça as coisas que você quer fazer agora, porque depois a gente não sabe. Então comece a pensar quais que seriam os grandes motivos e se você está indo atrás deles agora. Então esses grandes motivos, esses 3 pilares que você definiu no começo comigo, eles são o que vai estabelecer o seu caminho daqui em diante. Se você está indo
lutando atrás disso, porque é isso que faz o seu coração bater forte. Caso você morresse hoje, isso daí ficaria para trás, você não teria realizado. E você tá aqui para realizar as suas coisas. Então, essa é a grande pergunta forte aqui, que eu quero que vocês entendam, que vocês perguntem para vocês mesmos. Se você tivesse num avião em queda livre agora, o que faltaria você ter cumprido? E se faltaria, se você tá sentindo que falta isso, você tem que começar a cumprir isso agora. A partir desse momento, você tem que tomar essa decisão de se perguntar quais que são as 3 coisas que eu ia me arrepender caso um avião estivesse caindo agora e eu estivesse dentro, sabe? Então, se você não respondeu essas perguntas junto com o vídeo, tire um tempinho e responda. Primeira pergunta, se você morresse hoje, o que você se arrependeria de não ter tempo mais para fazer? Segunda pergunta, são essas coisas com que você gasta o seu tempo hoje? Pare um tempinho e responda essas perguntas, porque isso vai ser importante para mudar a sua vida, sem necessariamente você estar num avião caindo. Eu também gostaria de trazer para vocês aqui uma reflexão que foi feita a partir de alguns dados coletados de enfermeiras que trabalhavam na Austrália no leito de morte de pacientes. Eles listaram quais eram os 5 motivos de maior arrependimento entre as pessoas no seu leito de morte. E agora eu vou te contar qual foi o maior arrependimento, o número 1 entre todos estes. Eu vou ler aqui para vocês exatamente como está escrito. Eles disseram assim: queria ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira, de acordo comigo mesmo, não a vida que os outros esperavam que eu tivesse. E eu acho que esse é um dos grandes problemas que nós temos hoje. Nós vivemos para agradar os outros e de acordo com as regras dos outros, ao invés de fazer as nossas próprias regras, de viver a vida de acordo com o que nós queremos. Então, essas perguntas que eu fiz para vocês vão fazer vocês entenderem quem vocês são, o que vocês gostam de fazer, o que vocês realmente querem gastar o tempo de vocês aqui fazendo, porque o tempo é a coisa mais preciosa que nós temos, é a única coisa que nós temos, na verdade. Então, não desperdice o seu tempo fazendo alguma coisa que você não quer fazer, ou às vezes fazendo alguma coisa só por obrigação ou só para agradar alguém. Então, esse vídeo aqui ele é muito forte, pessoal. E eu espero que vocês realmente tenham essa reflexão junto comigo. Se você não respondeu as perguntas novamente, eu peço que você responda essas perguntas e faça esse estudo com você mesmo, para você conseguir discernir os seus caminhos e conseguir também viver a vida que você quer viver, para que não chegue nos 75 anos, 80, 90 e se arrepender do que você não viveu, do que você não fez. Então, para você viver uma vida sem arrependimentos e viver realmente da forma que você quer viver. Então, se faça essas perguntas, isso vai mudar exatamente a forma como você se vê, a forma como você se posiciona e tudo que você faz. Então, esse vídeo ele é muito importante, é muito forte e eu espero que vocês aproveitem esse exercício daqui, porque ele é pautado em vários dados, em muitos estudos para trazer aqui para vocês, para que vocês apliquem também. E a partir desse momento, você está convidado para embarcar nesse avião e derrubar ele, viu? Então, se faça essas perguntas, se hoje você está vivendo de acordo com os seus propósitos, de acordo com tudo que você quer para a sua vida, ou se você está vivendo de acordo com os outros. Faça essas perguntas para você. Se você morresse hoje, o que você se arrependeria por não fazer? E também se você está gastando o seu tempo com isso nos dias de hoje. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a curtir, comentar aqui quais foram as suas reflexões, compartilhar com um amigo que precisa ouvir isso também e se inscrever no canal para acompanhar mais desses vídeos. Não se esqueça que mente forte, vida leve.